Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso novo programa, né? Sacadas para empresários, né? Aqui a gente vai discutir estratégias e conhecimentos para que empresários se estressem menos nas suas empresas e tenham mais lucro, que é o desejo de todo mundo aí, né? Eu me chamo Kátia Soldatelli e o tema de hoje é não sei se tenho lucro, bem condizente com o que a gente faz aqui, né? Muito empresário não sabe se tem lucro ou não, e isso é muito grave. Isso é o que pode, de repente, ser decisivo para ele continuar ou não trabalhando de portas abertas, né? Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema que muito interessa aos empresários, que é referente ao lucro, né? E o empresário, o que normalmente ele faz, né? Ele não mensura, ele não para, como pequeno empresário, ele não tem uma grande estrutura, digamos assim, ele acaba atropelando todos os seus dias, fazendo a parte operacional da sua empresa, né? Dando prioridade para o cliente que chega, para a conta que tem que pagar, para aquele funcionário que não veio, ou enfim, ele está tão preso nas suas atividades que às vezes a parte gerencial é negligenciada, né? Então, vale alertar que tem uma estatística do IBGE que 60% dos empresários que abrem as suas empresas, em 5 anos elas não existem mais. Então, esse é um indicador muito forte e eu vou dizer que desses 60%, 50% deles nem sabem se tiveram lucro ou não. Então, mesmo que tu seja um autônomo, um MEI, um empresário, tem um CNPJ, independente do porte da tua empresa, é muito importante, se eu não digo essencial, que tu saiba se tu tá tendo lucro ou não, né? Que é o que o que a gente não mede, a gente não consegue melhorar, digamos assim, né? Por que saber se tem lucro é tão importante? Porque tu pode fazer refinamentos, pode fazer ajustes, porque o empresário, muitas vezes, ele confunde o saldo que ele tem na conta bancária ou o saldo que ele tem em seu caixa com o que está sobrando, com o lucro. E essa é um engano, né? Isso não é dessa forma que a gente sabe se está tendo lucro ou não. Ou às vezes não vê o dinheiro, não sabe onde está indo o dinheiro e acha que não está tendo lucro e às vezes pode estar tendo também, né? Então o primeiro passo é te dar alguns fundamentos básicos, né? Como descobrir, como saber se eu estou tendo lucro ou não. O primeiro indicador e o mais importante é o faturamento. Faturamento é faturar, é tirar nota, daí vai muito do teu porte, né? Se tu for um autônomo, tu não tira nota, tu tira recibos, RPAs, então. Se tu for MEI, tu não tá obrigado a emitir nota para pessoa física, mas esse valor também é faturamento. Então, tudo que tu tiver de renda da tua atividade, que tu tiver de vendas, de prestações de serviço, de comércio, enfim, tudo que tu tiver de faturamento, que seria essas entradas dos teus clientes, a gente chama de receita ou faturamento, tá? Aqui vale ressaltar que para cálculo de lucro mensal, enfim, ou de determinado período, tu tem que considerar a competência. Então, o que vale é a data da emissão da nota, tá? Então, não é o que quando tu recebeu ou quando tu pagou uma conta. O que é considerado é a competência dela. Por exemplo, se tu tem a conta de energia elétrica, por exemplo, o que tu vai considerar não é o vencimento dela, e sim referente a que mês ela se refere, né? Então é muito importante essa diferenciação para vocês terem uma noção se aquele período está tendo lucro ou não, porque se tu tiver parâmetros diferentes para evidenciar o lucro, tu vai estar tendo um cálculo errado, né? Então, para cálculo de faturamento, então tu vai contabilizar tudo que tu emitiu de notas ou prestou de serviços naquele mês, independente se tu recebeu ou não esse valor, né? Então, o primeiro passo é esse. Ah, Kátia, eu não sei se eu sei fazer isso. É muito simples. Tu vai pegar quem tem uma empresa de porte maior, até pode solicitar para o seu contador, ele pode te auxiliar mensalmente, né? Lá no escritório a gente envia para os nossos clientes um dashboard, que nada mais é do que a representação gráfica, gráficos, né, do faturamento da empresa e do lucro dela. Mas o primeiro passo para te saber, não tenho contador, sou empresa pequena, sou autônomo, é tu pegar essas receitas, esse teu faturamento, né, independente de ter recebido ou não,
e colocar ele numa planilha, num papel, enfim, porque não adianta, de nada adianta tu fazer esse controle de vez em quando. Tu tem que ter uma periodicidade de fazer ele, para poder analisar se naquele mês foi bom, se o que tu pode controlar, né? Então, o primeiro passo é tu colocar todas as tuas receitas. O segundo passo é tu colocar todos os teus custos. O que entra em custos aqui, Kátia? Tua matéria, se tu for um comércio, indústria, enfim, a tua matéria-prima, o custo daquela tua mercadoria que tu comprou, que tu foi vendida naquele período, frete, mão de obra direta. O que é mão de obra direta? É aquele teu funcionário que fica produzindo, digamos assim, que é da onde sai o teu produto, ou se por acaso tu é uma empresa pequena e é tu que faz isso, então o teu custo ali de prolabore também pode ser considerado. Todas as despesas, o que vem aqui de despesa, Kátia? Energia elétrica, aqui, tipo, o importante é tu fazer o cálculo do lucro. O lucro seria a diferença entre essa receita menos custos e despesas, né? De determinado período. Não posso ter padrões diferentes, não posso considerar lá a conta que eu paguei atrasada de 2 meses atrás, só porque eu paguei nesse mês, com o faturamento desse mês. Não, tem que ser critérios iguais, digamos assim, né? Então, tu vai considerar, independente de elencar aqui, o empresário não precisa ter um conhecimento refinado do que é custos e despesas, né? Desde que ele coloque isso numa estrutura, até numa planilha, enfim, todos os meses ele pode colocar lá faturamento, pode colocar lá folha de pagamento. Aqui vale ressaltar, folha de pagamento é o bruto dela, porque o que é custo para ti é o bruto. Por exemplo, o INSS é uma parte é descontada do próprio funcionário. Então, isso não é um custo a mais para ti, porque tu está descontando do bruto do funcionário. Diferentemente, por exemplo, do FGTS. FGTS já é um custo para o empresário. Por quê? Porque tu tem que depositar, além do salário do funcionário, mais aquele valor. Então, a folha de pagamento, normalmente a gente coloca o valor bruto e mais o FGTS. Então, todas as contas que tu tiver. Então, INSS entra só o custo do empresário, no caso, né? Enfim, tu vai elencar todos esses custos e despesas que tu tem, água, aluguel, enfim, tudo que tu tiver naquela competência daquele mês, e vai dar um valor lá embaixo. Aquele valor lá embaixo é o lucro ou o prejuízo que tu teve em determinado período. Se tu estiver analisando, por exemplo, um semestre, então de janeiro a junho, tu vai considerar todas as tuas receitas, tudo que tu teve de faturamento, digamos assim, prestações de serviços e coisas da tua atividade, diminuindo custos e despesas, tu vai ter o teu lucro. Aquele número é o que vai te sinalizar se tua empresa está indo bem ou não. Por quê? Se você olha o que tem na tua conta bancária, às vezes aquele valor não está condizente, às vezes aquele valor está, por exemplo, um valor alto, mas ali tem valores que foram emprestados do sócio, tem valores que são provisões e enfim, existe uma variedade de possibilidades que podem te dar uma noção errada de se tua empresa está tendo lucro ou não. Ah, Kátia, eu olhei lá o meu demonstrativo, o nome disso é demonstrativo de resultado, tá? Olhei lá meu demonstrativo de resultado para ver se eu tenho lucro ou não e eu não gostei do valor, o que eu faço? Tu tem só 2 possibilidades. Se o teu faturamento não está satisfatório, tu vai ter que começar a fazer ações para vender mais. Tu vai ter que ver onde é que tu pode expandir aí teu negócio, de repente em redes sociais, de repente conversar com o teu comercial, de repente, enfim, tem várias ações que tu pode tomar para que aumente teu faturamento. Ah, Kátia, eu já estou na minha máxima capacidade, não tenho como aumentar meu faturamento. Então, vai para os custos e despesa. Vê lá se o custo da mercadoria que tu tá comprando é o melhor que tu tem. Daqui a pouco o empresário, às vezes no dia a dia, lá no operacional, esquece de procurar outros fornecedores, por exemplo. Dá uma olhada se aquela matéria-prima, se aquela mercadoria que tu tá comprando é o melhor valor de compra no mercado. O tempo que tu gasta, entre aspas, fazendo uma cotação, um orçamento,
vai te dar muito resultado. Então, às vezes, o empresário está lá no chão de fábrica fabricando e acaba negligenciando e comprando sempre do mesmo fornecedor. Aquele meu parceiro, que eu sempre comprei e que a vida toda me forneceu, e às vezes ele não tem nem a melhor qualidade, nem o melhor preço, então isso tudo tem que ser considerado e tem que ser avaliado constantemente, né? Porque pode influenciar, sim, diretamente no teu resultado. O empresário às vezes não sabe que dependendo da compra que ele faça, por exemplo, fora do estado, ele paga um imposto a mais. Então, o que a gente chama de diferencial de alíquotas, que é o quê? Quando o empresário compra, por exemplo, de um outro estado, onde a alíquota ela é menor, por exemplo, 12%, o nosso estado tem uma alíquota de 17,5%. Então, essa diferença, se for um produto importado, que vem a 4, no caso, né? Não 17,5 vem a 4, para 12 tu paga esse diferencial de alíquota se for um produto importado. Então, às vezes, o empresário ele nem tem esse conhecimento. E o contador manda lá a guiazinha do imposto para ele fazer o pagamento, e às vezes ele nem está computando aquele valor no custo do produto dele. Então, é muito importante que tu saiba, voltando, né, o que a gente falou na outra live, o empresário ele tem que ser conhecedor de muitos assuntos, ele não precisa ser aprofundado, mas ele tem que ter noção. Porque se ele compra, por exemplo, de um fornecedor fora do estado, que ele tem esse custo, esse imposto a mais para pagar e ele não está computando no custo dele, daqui a pouco ele compra lá, sei lá, de São Paulo, e colocando na ponta do lápis o frete, o custo desse diferencial de alíquotas, o custo do produto, ele percebe que ele está pagando mais por um produto que aqui, internamente, ou em outro estado, seria de valor menor, né? Então, fica muito atento que esse tipo de coisa pode acontecer também, né? Outras coisas, dá para tu visualizar, por exemplo, coisas que não estão te dando resultado, uma despesa, um custo, uma despesa, enfim, que não te traz resultado para a empresa e que tu está mantendo. Por exemplo, vou chutar aí, né? Um contrato de prestação de serviços com, sei lá, um consultor, ou um consultor sempre te traz vantagens de volta, né? Mas enfim, tu tá visualizando alguma coisa, por exemplo, uma taxa bancária que tu não utiliza, tu paga lá no banco R$ 150 para ter X transferências, para ter talão de cheque, para ter um monte de benefícios e tu não faz nada disso. Então, reveja se esse custo, porque tudo vai diminuir a tua margem de lucro, o teu lucro lá no final, né? Então, tudo deve ser considerado. Então, principalmente essas despesinhas que se tu vai somando, no final do ano, dá um valor bem considerável e tu não sabe para onde que tá indo o dinheiro, né? E ali é um indicativo de que somando várias coisinhas, às vezes a representatividade dele é bem alta, né? Considerando que tu fez essa análise do teu demonstrativo de resultado, que são as receitas, então tudo que entrou, refrisando, tem que ser sempre por regime de competência, então ao que se refere, né? Voltando aqui, frisando, para não ter parâmetros diferentes e ter um valor ali que distorce a realidade, né? Então, folha de pagamento também, por exemplo, tu não vai considerar o que tu pagou no quinto dia útil, tu vai considerar a competência. Então, o que tu pagar agora no quinto dia útil de agosto é um custo, uma despesa referente ao mês de julho. Então, tem que ser computado no mês de julho. O que tu teve de faturamento, mesmo que tu receba o mês que vem, em agosto, recebeu 30, 60, 90, tu não vai considerar fracionado. Tu vai considerar o valor do momento da venda, o valor total, tá? Então, ter parâmetros iguais faz grande diferença lá no resultado. E tu olhou o teu lucro e ele tá alto, por exemplo, pode ser que ele esteja distorcendo alguma coisa também. Então, tu tem que considerar se tu tá incluindo todas as despesas. Às vezes, o cliente não percebe, utiliza, por exemplo, o dono da empresa, o seu veículo somente para trabalho e acaba abastecendo no cartão de crédito particular, por exemplo, e utiliza só para trabalho o veículo e acaba não computando aquele valor nas despesas da empresa. Não. O correto é pegar uma nota fiscal em nome da empresa e colocar lá essa despesa para ser abatida pela empresa, porque é um custo que tem que ser absorvido pela tua atividade e não do teu bolso, no bolso do empresário, né? Então, tem algumas coisas, às vezes, que sinalizam um alerta, né? Por exemplo, tu vai lá olhar e o teu lucro deu muito alto, também é um indicativo de que
tem alguma coisa errada, pode ser, né? Se tiver dando mais lucro aí, que se tiver bastante resultado, melhor ainda, né? E te aconselho que tu faça essa análise mensalmente. Não é um valor que tu tá perdendo, um tempo que tu tá perdendo. É um tempo que tu tá ganhando. Porque se tu fizer esses pequenos ajustes, se tu conseguir controlar, daqui a pouco medir o que tá, aonde é o teu percentual, onde é que tá indo mais a referente à tua empresa, daqui a pouco tu consegue com a mesma estrutura faturar mais e ter um lucro maior. Então tudo são jogadas, são coisas que o empresário tem que parar, sentar na cadeira do dono e fazer essa análise para poder ter resultados lá na frente e aqui também, né? E aqui, lembrando, aquele valor de lucro não significa que o empresário tem que pegar, sobrou lá 50 mil no semestre. Então, se sobrou, é meu, eu sou dono da empresa, eu vou lá e vou sacar esses 50 mil. Não, não é assim que funciona. Esse giro da empresa, é claro que tu pode ter o valor definido do teu prolabore, que é o teu salário como empresário, e pode definir, sim, participações de lucros mensais. Só que essa participação de lucro, ela só pode ser retirada pelo sócio se tiver lucro na empresa. Então, se a empresa não está tendo lucro, contabilmente, legalmente, tu não tem como fazer a retirada de lucros, né? Então, tem que cuidar com isso, né? A atividade da empresa, ela tem que ser preservada além das vontades e das contas particulares dos empresários, que é muita essa confusão, né? O empresário às vezes pega o cartão da empresa e vai passando lá, vou passar na farmácia, vou passar no mercado, vou no restaurante e passo. Muito cuidado, você tem que cuidar o que realmente é custo da empresa e o que realmente é custo das despesas normais do empresário. Vou lá no mercado e vou comprar fralda para o meu filho, por exemplo. Isso não deve ser computado pela empresa, né? E se tu estiver fazendo isso com cartão da empresa, é mais agravante ainda. Então, tu tem que controlar essa situação. O empresário, às vezes, ele utiliza... as duas coisas acontecem, né? Tanto utilizar a conta particular dele para pagar contas da empresa, por exemplo. Eu tenho lá um valor em poupança e faltou dinheiro na minha conta bancária da empresa e hoje vence um título. Cuidar, porque essa mistura de conta particular, conta física e conta jurídica é o que mais atrapalha o empresário. Que daqui a pouco vira um bolo só e a pessoa não consegue definir se a empresa está tendo lucro e o empresário está tirando mais do que deveria, ou se é o contrário, ou a empresa está dando prejuízo e o empresário está tendo sempre que investir valores, né? Então, o lucro é um indicador que é muito importante, que se tu conseguir mensurar para onde que está indo o dinheiro, porque contabilmente pode estar lá, porque as retiradas elas não são descontadas desse valor. A única coisa que é descontada desse valor é o valor do prolabore do sócio. Retirada de lucro é um valor que sobrou e que o sócio retirou, mas ele não é considerado porque já sobrou, digamos assim, né? Então, daqui a pouco, o empresário está tirando a mais e está dando problema aí no caixa da empresa. Outro demonstrativo que é muito importante, a não ser esse do resultado que evidencia o lucro do sócio não, da empresa. Tem também o fluxo de caixa, que esse também é muito importante. Qual é a diferença desse? Esse a gente controla as contas que tem a pagar e as contas que tem a receber. Então, eu tenho um valor no caixa, eu paguei tal custo ou tal despesa e naquele dia entrou tal custo, tal despesa. Eu tenho como saber, por exemplo, as contas que vencem para frente e os valores que tem que entrar para frente. Então, isso tem que ser algo sadio, digamos assim, tem que estar no positivo, porque senão a tendência tá negativo o caixa, o banco da empresa, o que tu vai fazer? Tu vai atrás de recursos de terceiros. Recursos de terceiros serão com certeza empréstimos ou dos sócios ou empréstimo bancário, né? Então, é muito importante que tu considere isso, porque se tu ficar sempre fazendo um empréstimo atrás do outro, os juros desse empréstimo também é custo. O valor que tu pegou lá, por exemplo, de 10 mil reais, ele vai para o caixa da empresa e tu tem uma despesa. O valor do juro, uma despesa não, tem um passivo, um valor de contas a pagar.
Essa diferença que é os juros que tu paga a mais, ele também é considerado como custo ou como despesa da empresa. Aqui está escrito, muito importante separar as contas. Isso mesmo, meu marido Júnior, é muito importante separar as contas. Por muito tempo, mesmo sendo contadora, vou dizer que a gente tinha uma planilha única de contas nossas particulares e as contas da academia. E isso é muito complicado, porque acaba não ajudando, prejudicando, porque a empresa tem que se pagar por si e o sócio tem que viver como prolabore com a retirada dele, né? Então, misturar tudo isso dá uma confusão muito grande e que só tende a ser nocivo para o empresário, não é algo que vai ajudar ele, não. Então, é muito importante separar as contas, é muito bom saber teus indicadores, né? Tu controlar não só o lucro, controlar teu faturamento, saber quanto que tu tá faturando, tu ter metas, né? Nada mais importante do que tu ter metas. Quando tu estipula metas, tu tem um motivo para seguir, tu tem algo para te desafiar. Se tu simplesmente baixar a tua cabeça lá, de novo, voltando à mesma história, que eu vou frisar, que eu gosto de frisar. Se tu baixa a tua cabeça, tu tá lá no operacional da tua empresa e tu não pensa em tudo isso, vai passar dia, vai passar semana, vai passar mês e o resultado não vai vir. Tu vai começar aquele ciclo vicioso de trabalhar para pagar contas. É esse teu objetivo? Quando tu abriu tua empresa, tu tinha o objetivo de ser que nem o teu trabalho anterior, de tu ter que trabalhar e pagar as contas? É essa a tua finalidade? Não, né? Quem abre uma empresa pretende sempre aumentar, expandir, ter uma base sólida para crescer. Eu acredito que ninguém queira ser o seu melhor funcionário e estar ali trabalhando, às vezes tu ganha mais estando trabalhando mesmo como funcionário numa empresa do que tu sendo um sócio, um empresário, que é o seu melhor funcionário. Não sei se vocês entenderam a analogia. Porque o funcionário, aquele que é empregado, ele vai ganhar décimo, ele vai ganhar férias, ele tem FGTS, se ele falta por alguém, ele vai ser substituído, ele tem o horário dele para cumprir, ele pode até fazer hora extra, mas a responsabilidade dele fica ali. A partir do momento em que tu é empresário, né, as coisas mudam de proporção. Então, se tu continuar com a mentalidade de empresário, tu vai ser o cara que vai receber por último, porque quando a gente é empresário, a gente paga primeiro a tua folha de pagamento, tu paga o seu fornecedor e quando sobra, a gente paga o nosso salário, né? Férias, tu vai ter que considerar aí quando é que tu pode tirar. E férias de 30 dias para empresário, vou te dizer, é bem improvável que isso ocorra, tá? O empresário, muitas vezes, é o primeiro que chega, o último que sai. É o cara que se der algum problema, se o cliente reclamar, é aquele que vai ter que resolver o problema. O funcionário não veio, é ele que vai ter que dar um jeito de cobrir o funcionário. A conta tá negativa, vai ter que dar um jeito de pagar. Veio aí uma reclamatória trabalhista, ou veio um processo, ou recebeu uma intimação da Receita Federal, quem é que é o responsável? O proprietário. Então, tu não vai querer jogar o mesmo jogo que tu jogava quando tu era funcionário, né? Tu vai querer fazer uma base sólida para que chegue no momento em que tu não fique mais operacional. Tu ama o que tu faz, tu pode fazer quando tu quiser, se tu for um empresário que tu tem essa mentalidade. Eu sou um padeiro, adoro fazer pães. É o que eu amo na minha vida. Ok, tu pode ser um empresário que começou agora como padeiro e que tem uma estrutura pequena e tá lá, acordando 5 horas da manhã para fazer teu pão. Porém, vai chegar um momento, se tu quiser expandir, que tu vai ter que contratar funcionários, que tu vai ter que aumentar aí o teu nível de produtividade para tu ter mais faturamento, olhar a tua estrutura, ver o que tu tem de custos, enfim, e procurar sempre aumentar. Às vezes tu tem que fazer esse pensamento assim, eu aqui como padeiro, fazendo o meu pão, eu sou limitado, eu recebo pela produção que eu estou desempenhando agora. Certo? Se eu contratar um funcionário, eu posso aumentar esse nível de produção. Então, o meu faturamento pode ser maior. Então, tu tem que estar considerando que se tu ficar pequeno, tu vai ter uma limitação. E se aquela limitação para ti tá ok, beleza, sem problema nenhum. Lembrando que o empresário, ele tem todo
uma responsabilidade maior do que um funcionário, né? Então tem que ver se essa tua limitação compensa, se paga toda essa responsabilidade que o empresário tem, né? Se por acaso tu decide que tu vai aumentar e que tu vai expandir, porque às vezes alguns pensamentos que a gente já passamos, eu e Júnior, por exemplo, tá? Citar para vocês. Chegou um tempo onde a gente não tinha condições de pagar, por exemplo, uma pessoa para limpar a academia. O que a gente fazia? A gente limpava. Só que, porém, isso tomava, por exemplo, o nosso domingo todo. A gente começou a fazer a reflexão de que às vezes a gente tem que contratar alguém para fazer aquela atividade que é uma atividadezinha, digamos, uma atividade operacional, que eu poderia treinar uma pessoa para fazer aquela atividade, pagar o valor correspondente e utilizar aquele tempo em que eu estava lá operacional, limpando lá a academia, para poder fazer atividades mais gerenciais, para eu estar aqui na minha casa, fazendo planilha, olhando estratégias para aumentar o faturamento da academia, por exemplo, fazendo estratégias de marketing, olhando a estrutura, se precisa mais funcionário ou não. Tipo, é um tempo que tu tira como empresário para poder avaliar a tua situação. E dali, tu tira atitudes que tu vai fazer. No dia a dia, se tu não para, se eu fico lá limpando, por exemplo, a academia, fico lá no escritório, tá? Academia é mais a realidade do Júnior. Mas lá no escritório. Contabilidade tem muitas para lançar. E é difícil tu ficar com a contabilidade em dia. Então, o que eu normalmente fazia um tempo atrás? Eu ficava lançando contabilidade, porque eu queria que a contabilidade estivesse em dia. E achava, não, ninguém faz melhor isso do que eu. Então, eu ficava lá, tarefeira, o dia inteiro fazendo contabilidade, o dia inteiro, né, apagando um incêndio, apagando o outro, e não tinha resultado nenhum. Então, ano passado, a Ana, na mentoria, até nos auxiliou bastante nessa situação, de perceber o quanto aquele tempo que eu estava despendendo para fazer isso, eu estava perdendo, digamos assim. Às vezes, conversar com um cliente, eu pensava, não vou ligar para fulano porque eu tenho que terminar essa contabilidade aqui. E os dias iam passando e as coisas iam vindo e ia atropelando e eu não ia fazendo o que era para ser feito, que era a responsabilidade de um diretor de uma empresa, que é tu entrar em contato com o teu cliente, de tu ter ferramentas para ajudar realmente o meu cliente contábil, porque a contabilidade, a gente sabe, é algo bem complexo e que a maior parte dos funcionários, dos empresários, contratam o contador não para te auxiliar, porque o contador ele tem muitas ferramentas, ele pode te auxiliar, como falei antes, na evidenciação do teu lucro. Tu paga contabilmente, mensalmente. Então, ele tem condições, ele tem demonstrativos, ele tem a história toda da tua empresa. Então, ele pode te ajudar a verificar se tu está tendo lucro ou não na tua atividade. Então, às vezes, o empresário contrata o contador, essa é a minha maior frustração, tá? Vou compartilhar para vocês. E o empresário vê o contador como o apurador de impostos. E isso é muito ruim, porque tu teria condições de analisar teus números e teu resultado. Não precisa tu ficar fazendo planilhas paralelas, digamos assim. Muita gente tem um sistema de gestão e não utiliza as ferramentas que tem ali. Então, é muito importante que se tu tem contador, se tu tem uma empresa, enfim, uma empresa maior, de um porte maior, analisa teus resultados. Tira ali 10, 15 minutos do teu dia. Eu sei que é muito difícil no correria do dia a dia parar e vou fazer isso. Mas pega como hábito, nas sextas-feiras, às 2 horas da tarde, que é um horário que não tem tanto movimento ou que não tem tanta coisa para resolver comparado a uma segunda-feira, pega os demonstrativos, liga lá pro contador e diz, eu quero saber como é que tá a situação da minha empresa. Pega esse demonstrativo e analisa. E os meus clientes aí, a gente tem o dashboard, viu? Que são gráficos, e aí é bem fácil de visualizar. Então, controla, verifica onde tu tá errando, onde tu pode melhorar, onde é que tu tá acertando. E voltando ao meu raciocínio anterior, que já me dispersei, quando eu decidi que ia sair do operacional, de fazer contabilidade ali mensalmente e vim mais à rede social para falar para o meu cliente, porque a minha intenção aqui é ajudar aos empresários, os meus clientes, sendo clientes ou não,
a gerirem sua empresa, porque a gente sabe que não tem faculdade que te forme um empresário. Na verdade, a pessoa vai lá, ela começa um negócio e ela vai aprendendo as coisas no caminho. Às vezes, muitos clientes nos ligam, como é que funciona a questão de funcionário? Tu não tem obrigação de saber isso e começar sabendo. Mas saiba que é muito importante tu saber disso, de tu não terceirizar para um funcionário. Eu não preciso saber de como é que é o cálculo da compra ou de uma folha de pagamento. Tu até não precisaria saber se não fossem ligadas a questões estratégicas. Tu não precisa fazer a folha de pagamento do funcionário, né? Tu não precisa saber detalhadamente como é que faz a folha, enfim. Mas tu precisa saber se aquela folha de pagamento, ela tá te ajudando ou não no teu faturamento, se ela tá alta ou se ela tá muito baixa, se os custos que tem nela. Às vezes o empresário computa só o salário, não lembra que tem décimo, que tem férias, que tem FGTS, que tem os exames periódicos, que tem um custo para o empresário, que tem os laudos, né? Que tem o uniforme que ele paga, que tem o EPI que ele paga. Então, a contratação de um funcionário tem que ser levado em consideração muitas informações. O que o empresário hoje negligencia, né? Então, tira da tua cabeça que tu tem que ser o teu melhor funcionário. Tu não tem mais um chefe, tu é teu chefe. Então, tu não precisa estar lá se matando em trabalhar. Tenta verificar o que tu pode fazer, quais as ações que tu pode tomar para que teu negócio expanda, para que que a empresa ande sem tu estar lá. E eu digo não estar lá, tipo, vou viajar e nunca mais vou voltar. Não, tu tem que ter no mínimo uma semana aí de férias por ano, né? Ou cada 6 meses. O empresário, ele merece isso, né? Quer dizer, todo mundo merece, né? Mas o empresário acaba ficando sem férias e o funcionário dele com férias. Então, assim, o teu sucesso começa quando tu começa a controlar e gerenciar, utilizar essas informações que tu tem para gerenciar o teu negócio. Aí tu só tem a expandir, aí tu vai fazendo ajustes e no andar da carruagem as melancias vão se acomodando, daí tu vai adquirindo conhecimentos que antes tu não tinha, tu vai delegando, tu vai terceirizando, tu vai excluindo coisas da tua vida, que por exemplo, às vezes aquele cliente que te toma muito tempo, ou que reclama muito, que devolve muita peça, e enfim, às vezes a gente tem que fazer uma análise do que a gente quer e do que a gente não quer, do que a gente aceita e do que a gente não aceita também, né? Então, tudo isso condiz aí com o nosso tema, que era não sei se estou tendo lucro, né? Então, coloca aí no teu papel, coloca aí na tua agenda, coloca um dia, estipula um dia que tu vai verificar isso. E para quem não é empresário, que está acompanhando aí também, utiliza isso para as tuas contas particulares também, para as tuas finanças particulares. O que tu recebe? O que tu tem aí de despesas mensais? O que sobra? O que tu faz com isso que sobra, né? Então, fica pensamento aí para vocês, referente à questão da lucratividade, que ela é decisiva, que como eu falei antes, em 5 anos, 60% das empresas que começam hoje, em 5 anos vão fechar as portas. E 50% desses 60% é exatamente porque não sabe se teve lucro ou não, ou se significa isso, que não teve gerenciamento, que não teve controle, que não fez análise, que foi um funcionário, seu próprio melhor funcionário que gerenciou o negócio, ele mesmo, né? Que ele ficou ali só trabalhando e não fez as melhores decisões. Então era esse o meu recado de hoje, essa era a minha sacada de hoje. Agradeço aí as pessoas que passaram por aí e fico à disposição, tá bom? Um bom dia!